Welcome back to the show, everyone. It's Danny Haifong. You can see I have Larry. Bem-vindos de volta ao programa, pessoal. Aqui é o Danny Haifong. Como vocês podem ver, eu tô com o Larry Johnson aqui comigo. Primeiro, vamos começar com as notícias. O ataque da Rússia no dia 6 de julho continua tendo repercussões até agora. Isso ficou claro ontem à noite, quando depois que a Rússia atingiu uma fábrica de mísseis em Kiev, prédios residenciais acabaram sendo atingidos também, por causa de mísseis e outros tipos de munição que começaram a explodir e atingir áreas ao redor. Agora, a Rússia não necessariamente interrompeu o ataque, só porque Kiev não está sob fogo direto. A gente viu que, em Donetsk e Petrovsk, um terminal logístico foi muito atingido durante a noite, assim como um centro de drones ucraniano em Kharkov, que tinha 500 bombas. O encontro da OTAN está acontecendo hoje, Larry. O Zelensky não pôde discursar na cúpula principal. Ele falou no Fórum da Indústria de Defesa, pedindo desesperadamente por interceptores Patriot PAC-3, que praticamente já acabaram. E neste momento, parece que cerca de 4 petroleiros foram atingidos no Estreito de Hormuz nas últimas 24 horas, pelo Irã. Larry, essas duas guerras parecem estar escalando numa direção que o governo Trump, pelo menos no discurso, dizia não querer que seguissem. Vamos começar pela Ucrânia e por essa frente. Qual é o significado do que estamos vendo agora, especialmente depois daquele vídeo que contradiz a alegação de que a Rússia estaria atacando civis? Parece que a Ucrânia tem colocado instalações militares perto de áreas civis. O que você acha que está acontecendo ali na frente ucraniana? Bom, primeiro a gente precisa que alguém faça um vídeo de paródia com o ABBA, tipo, me dá meu míssil Patriot. Sabe, esse é o Zelensky. Ele precisa desses mísseis Patriot, mesmo que eles não funcionem. Como o Ted Postal destacou, durante o bombardeio iraniano contra Israel, a taxa de interceptação foi de apenas cerca de 10%. E como vimos nesse último ataque, os mísseis Patriot que ainda restavam, quando foram disparados, erraram o alvo e acabaram atingindo instalações civis, prédios residenciais. E foi o míssil Patriot que matou esses ucranianos, não os russos. Esse é o primeiro ponto. O segundo é que a Lockheed Martin não consegue fabricar mais mísseis Patriot agora, porque existe um problema com os minerais de terras raras, que são controlados pela China. E a China não abriu mão deles. De qualquer forma, segundo algumas publicações recentes, existem cerca de 20, 40 empresas contratadas que participam da produção de diferentes partes do míssil Patriot, o PAC-3. Cada uma fabrica uma peça, e essa peça precisa ser testada para garantir que funciona. E quando finalmente conseguem montar tudo, do começo ao fim, o processo leva 2 anos. Ah, ótimo sistema, né? Assim é que vão conseguir responder a ataques crescentes. É por isso que os russos, depois daqueles ataques em Starobusk que mataram os estudantes, em sua maioria mulheres jovens, avisaram os diplomatas estrangeiros: saiam de Kiev se não quiserem virar alvo, porque as luvas estão saindo, e já saíram. É até curioso, né? Porque sim, eu não tenho uma resposta para explicar por que a Rússia não estava bombardeando esses lugares há 4, 3 anos. Mas de qualquer forma, agora tá. Então, é com essa realidade que a gente tem que lidar. E Kiev não tem resposta para isso. Tudo que Zelensky faz é implorar, implorar, implorar. E ele pode continuar implorando, mas não vai conseguir o que precisa. Então a Rússia... Isso é só uma das formas de aumentar a pressão militar sobre os ucranianos. A derrota deles é inevitável, apesar de toda essa conversa e bobagem que o Ocidente anda espalhando, dizendo que, a Rússia está perdendo. Quer dizer, você viu o Stubb, o presidente da Finlândia, hoje? Ele vai lá na CNBC e declara que não é que a Ucrânia está vencendo a guerra, é que a Ucrânia já venceu, como se tudo estivesse ótimo de novo. Happy days are here again. Only Stefert nos meta modes. I mean, for God's sakes. Pelo amor de Deus.
Estamos falando de um líder de um país e ele está completamente fora da realidade ao dizer uma coisa tão absurda. From reality to say something so nonsensical. Yeah, well, again, I want Bom, de novo, eu quero chamar atenção para esse vídeo. Quer dizer, isso mostra, antes de tudo, que os sistemas Patriot não estão funcionando. Não tem nenhum. Não houve nenhuma interceptação de mísseis russos nesse último ataque, Larry. Zero. E isso é bem chocante, na verdade, porque a narrativa é que essa é a... Eu nem sei direito como dizer o nome dessa fábrica de mísseis. É um nome russo. Vishnev. Essa fábrica de mísseis teria causado a detonação de foguetes secundários por toda a área, e eles explodiram perto de prédios residenciais, Larry. Então talvez você possa comentar sobre isso. A Rússia tirou as luvas, e agora parece que não está mais tão preocupada. Está dizendo, ok, vamos eliminar todos esses alvos militares. Mas a Ucrânia colocou esses alvos no meio da população, em áreas de risco. Pois é. Well, yeah. Well, did you play the Ah, você chegou a tocar o áudio junto com isso? Não, né? Quer que eu toque? Bom, você ouviu o áudio? Digo, o áudio que eu vi, as explosões duram mais de 1 minuto. Explosions go on for more than a minute. Certo. Esse trecho tem só 27 segundos. Mas sim, eles continuam por um bom tempo. Okay, here. Yeah, you hear the Certo, aqui você tá ouvindo, na verdade é totalmente, quer dizer isso, seja lá o que eles atingiram. Yeah, I mean this. Whatever they hit. Sim, isso também veio da fábrica. Não são mísseis russos caindo sobre a fábrica. Ela foi atingida, e sim continuou emitindo depois disso. Yeah, I mean, it was- Foi, sabe? O que você acha que eles atingiram? O que foi que eles atingiram? I don't know. I honestly I don't know what kind of missiles Eu não sei. were in there. What Sinceramente, eu não sei que tipo de mísseis estavam lá, que tipo de sistemas de foguetes. Sabe, quando a gente entra nesse tipo de discussão, tem umas pessoas completamente malucas por aí. Tem um cara que escreve algo chamado Ross Rant, e ele é um exemplo perfeito de delírio sem sentido. Então, a narrativa de propaganda agora é que os ucranianos estão matando 8 russos para cada ucraniano que morre. 8 Russians for every single. Apesar do fato de que, desde janeiro de 2023, ou seja, 18 meses, todo mês tem sido supervisionado pela Cruz Vermelha. Então esses não são números russos, são números da Cruz Vermelha, dentro desse contexto. These are Red Cross. E ainda assim dizem pra gente que a guerra está num impasse, que a Rússia mal está avançando. War's a stalemate. That Russia's barely moving. They can Das Ideas Insinuard. progress. But every month from January of 2025, Mas todo mês, de janeiro de 2025 até junho de 2026, ainda não tivemos a troca de julho, para cada 1.000 corpos de ucranianos entregues, são entregues de 37 a 39 corpos de russos. Ou seja, para cada russo morto, há 37 ou 39 ucranianos mortos. Aí vem a explicação. É porque os russos estão avançando tão rápido que os ucranianos não têm tempo de recolher os corpos. Espera aí. Você acabou de me dizer que é um impasse, que a Rússia está avançando devagar. Então agora, de repente, eles estão se movendo tão rápido assim que não dá tempo de recolher os corpos. Tá, afinal, qual é a história? É devagar ou é rápido? Não dá para ser os dois. Me diga uma coisa ou outra. Mas sabe, os ucranianos sempre aparecem com uma explicação diferente, conforme o momento, conforme o que estão sentindo na hora. Esse é o primeiro ponto. O segundo é quais são as principais causas de baixas nesse ambiente de combate. São 3. Artilharia, e aí eu incluo os morteiros, drones e as bombas planadoras FAB. No campo da artilharia, a Rússia tem uma vantagem de mais ou menos 3,5 vezes a 4 vezes mais peças do que a Ucrânia. A Ucrânia disparou algo em torno de 7 milhões de projéteis de artilharia. A Rússia disparou 23, quase 24 milhões desde 2022. Com os drones, a vantagem é parecida. Sim, a Ucrânia tem drones. A Ucrânia está causando baixas nos russos, não estou dizendo que não está. Mas a Rússia tem uma vantagem de 3 ou 4 para 1 em número de drones.
e consegue usar esses drones não só na linha de frente, mas também, como a gente tem visto, em cidades como Kiev, Lviv, Chernihiv e em várias outras partes do país. Mas o último ponto, e o mais importante, são as bombas planadoras, as FABs. A Rússia tem, a Ucrânia não tem nenhuma, ou o que tem é insignificante. Além disso, é preciso ter aviões para lançá-las, e os poucos aviões que conseguem decolar, a Rússia acaba derrubando. Desde 2023, a Rússia já lançou 135 mil dessas bombas, que variam de cerca de 500 a quase 3.000 quilos. Elas planam a partir de 80 até 160 quilômetros de distância e atingem alvos onde há, por exemplo, ucranianos entrincheirados. É um centro fortificado e a bomba simplesmente destrói tudo. Acaba com o lugar. Então não me venham dizer que a Ucrânia está causando mais baixas à Rússia, quando em praticamente todas as categorias de armamento a Rússia tem uma vantagem de 3-1, ou, se quiser exagerar, de 135 mil para 1. Russia's got a 3-1, if not 135,000 to 1 advantage. Well, this is, I mean, I feel like now it's the most over. Olha, eu acho que agora está mais claro do que nunca que os mestres da narrativa, especialmente nos think tanks como o CSIS, acredito que foi de lá que eles tiraram esses dados, supostamente, estão agindo de forma bem explícita. O New York Post publicou um artigo sobre isso, sobre a tal discrepância no número de baixas. Mas o Zelensky dizem que ele falou na cúpula da OTAN, em Ankara. Não falou. Ele participou, foi do Fórum da Indústria de Defesa, que, na verdade, nem acredito que fique no mesmo local. E ele disse que, no momento, a Ucrânia está destruindo 30 mil soldados russos por mês, 28 mil só em junho. E, claro, ele continua pedindo para entrar na OTAN. Begs for NATO membership. A Ucrânia já está envolvida com a OTAN porque a OTAN e a Ucrânia formam aliança intensa para o futuro. So that's Então, essa é a mensagem do Zelensky. Mas esses são os dados que ele está divulgando agora, Larry. O que você acha disso? Parece que não bate com a realidade do campo de batalha, especialmente porque a Rússia afirmou que só na libertação de Konstantinovka, que acabou de acontecer, foram perdidos 13.500 soldados. E a Rússia diz, ei, vocês querem um cessar-fogo para virem buscar os corpos de vocês? E alguém disse, não. Por quê? Porque se eles recolherem os corpos, vão ter que admitir que essas pessoas estão mortas. E se admitirem que estão mortas, vão ter que pagar as famílias. E basicamente dizem, de jeito nenhum, não vamos pagar família nenhuma. Esse dinheiro é para eles. É o dinheiro do fundo de aposentadoria do Zelensky. É o dinheiro que o tio dele leva para Dubai, para colocar em bancos, lavar por bancos israelenses e mandar para membros do Congresso. Isso é obsceno, absolutamente obsceno, que continuem com esse tipo de mentira e enganação. Mas sabe, eles ficam ali dizendo para si mesmos, repetindo. Se você mente para si mesmo bastante, acaba acreditando. E é o que eles fazem. Mas a realidade no terreno, é preciso olhar para isso dentro do contexto de como essa guerra evoluiu. Eu acho que você apresenta um argumento bem convincente de que a Rússia não planejou direito essa operação militar especial, que eles partiram de várias suposições erradas que acabaram voltando para prejudicá-los. Mas eles perceberam o erro rapidamente e corrigiram. O erro inicial foi quando invadiram a Ucrânia, em fevereiro de 2022. Eles tinham só 150 mil soldados na Ucrânia, e eu acho que o total das forças russas, naquela época, era de mais ou menos 900 mil. E no começo eles até tiveram sucesso. Conseguiram levar a Ucrânia para a mesa de negociações, as conversas estavam acontecendo, e mesmo depois de os russos terem concordado basicamente com uma proposta ucraniana, tudo acabou sendo sabotado pelo Boris Johnson e pelo Joe Biden. Então você sabe, os russos tomaram Mariupol,
o que, se a gente pensar bem, foi uma conquista bem impressionante em pouco tempo, sem uma força realmente esmagadora. Mas depois, em agosto, os ucranianos lançaram um contra-ataque. Basicamente, os russos já tinham recuado de Sumy, mas ainda mantinham posições em Kharkiv, com forças territoriais. E a Ucrânia expulsou eles de Kharkiv, porque os russos não tinham tropas suficientes ali. Foi nessa época que o Putin tinha soldados contratados cujos contratos venceram em agosto. E esses caras disseram, ok, estamos fora. Então eles precisaram substituir essas tropas. Fizeram uma convocação imediata de reservistas, cerca de 150 mil, se não me engano. Reservists, about 150,000, I think. And then they called up an additional 300,000. And so then from E aí eles convocaram mais 300 mil soldados. Então, a partir de setembro, e foi justamente nesse mês, aconteceram vários episódios. Teve a tomada de Kharkiv, teve as eleições, o plebiscito, os referendos em Zaporizhia, Kherson, Donetsk e Luhansk, em que uma quantidade enorme de pessoas votou, dizendo sim, queremos fazer parte da Rússia. Depois, em outubro, o general Zaluzhny disse, ok, não dá para manter nossas forças na margem oeste do rio Dnieper, em Kherson, vamos ficar encurralados. E aí ele recuou. Foi nesse momento que perceberam que viria uma ofensiva da Ucrânia, então começaram a construir aquelas... Eu até esqueci o nome do general que projetou todas essas linhas defensivas em Zaporizhia e Kherson, que acabaram frustrando a tão comentada contraofensiva que a Ucrânia lançou em junho de 2023. Ukraine launched in June of 2023. But it was in, hang on here for a second. Espera um pouco. Foi em 2023 que a Rússia começou a ofensiva contra Bakhmut, em Donetsk. E olha, naquela época, os ucranianos controlavam cerca de 55% de Donetsk. Então os russos começaram por Bakhmut. Eles tinham força suficiente para lidar com um único ponto, uma frente, um alvo. Depois disso, avançaram para Avdiivka, de novo, um alvo. Depois de Avdiivka, mais uma vez um alvo de cada vez. Mas aí, chegando no meio de 2025, de repente a Rússia passa a atacar vários lugares ao mesmo tempo, porque o número de tropas subiu de 150 mil para mais de 700 mil soldados. E agora eles estão fazendo ataques em Sumy, em Kherson, em Donetsk, em Zaporizhia, em Dnipropetrovsk e em Kherson. Então agora o cenário é completamente diferente. E além disso, as coisas que os russos têm, além de uma enorme quantidade de artilharia, drones e bombas planadoras, eles também fizeram algo parecido com veículos blindados e tanques. De novo, uma vantagem decisiva nesses pontos. E ainda tem tropas de reserva. Provavelmente entre 800 e 900 mil soldados da ativa que podem ser mobilizados se for necessário. A Ucrânia não tem isso. As forças armadas ucranianas hoje somam cerca de 600 mil. E eles não têm reservas para chamar. Agora precisam defender uma área que sinceramente não tem tropas suficientes para cobrir. Então a Rússia vai continuar avançando, avançando, e os ucranianos vão ter que correr para mandar reforços de um ponto a outro. No fim das contas, eles vão colapsar. Vai desmoronar. Bom, a gente pode voltar a falar do conflito na Ucrânia um pouco mais tarde, mas eu queria primeiro saber a sua reação sobre outra notícia que tem circulado. Agora parece que 5 petroleiros no Estreito de Hormuz foram atacados. Supostamente já houve alguma confirmação. Por exemplo, o primeiro navio, um petroleiro de gás natural liquefeito do Catar, foi atingido nas últimas 24 horas. O Irã confirmou que esse navio foi atingido por mísseis iranianos, depois de repetidos avisos para não passar pelo corredor de Oman, escoltado pelos Estados Unidos. Agora, Larry, estamos falando de 5 navios. Um deles é saudita, há também um dos Emirados Árabes Unidos, e mais alguns não identificados que supostamente também foram atacados por drones. Os Estados Unidos estariam escoltando todos esses petroleiros pelo corredor de Oman, enquanto o Irã vem alertando repetidamente que isso vai continuar trazendo ataques contra eles e aumentando o risco no estreito. O que você acha disso, especialmente nesse momento em que ainda está acontecendo esse enorme cortejo fúnebre?
Acho que é na cidade de Qom, se eu estiver pronunciando certo. Mais de 10 milhões de pessoas participaram só desse funeral, e muitas delas estão pedindo vingança contra Donald Trump, contra o governo e contra o regime, pelo crime de não apenas assassinar o líder supremo deles, mas também por todos os crimes que vieram junto e depois disso. Então, qual é a sua opinião sobre esse desdobramento? Isso acontece enquanto o governo Trump tenta afirmar que não está violando o memorando de entendimento e que quer continuar as conversas no dia 11, o que o Irã já respondeu que não vai fazer. Quando foi que eles disseram que não iam se reunir no dia 11? Ontem, eu acho que o Abbas Araghchi, eu posso achar essa postagem. É porque eu ainda não tinha ouvido isso. A última coisa que eu soube foi os paquistaneses dizendo que estão confiantes de que vão conseguir reunir todo mundo no dia 11. Então seria uma notícia boa e interessante. Estou olhando agora o marinetraffic.com e o vesselfinder.com, dois ótimos sites que rastreiam embarcações. Não tem mais navios tentando, tem 3 que estão praticamente no mesmo lugar há umas 8 horas. O Amaria... Espera aí. Ah, interessante. Abriu aqui. O Almara é um navio-tanque de que efeito? The Almara is a LPG tanker. That's interesting. Interessante. Então sim, é um navio-tanque de GLP. Supostamente está indo para Fujairah, nos Emirados Árabes Unidos. Esse é o destino declarado dele. Mas ele parou. Atrás dele tem o SSF Leo, que é um navio porta-contêineres. Também estaria indo para os Emirados, para Corfacan. Ele saiu de Jebel Ali. E o outro que está lá é o Safin Al-Aman, um navio graneleiro que também está indo para os Emirados. Mas como você mencionou, o Irã já atingiu um total de 5 navios. O interessante é que até agora, os Estados Unidos, não que eles tenham o direito de retaliar por isso, porque, de novo, segundo o memorando de entendimento, o único país que tem a obrigação e o direito de decidir quem passa pelo Estreito de Hormuz é o Irã. É isso que está escrito no memorando. Cabe ao Irã determinar a passagem segura dos navios. E o Irã implementou o protocolo PGSA, os protocolos da Autoridade do Estreito do Golfo Pérsico. Se você quiser passar por ali, precisa enviar um pedido eletrônico online, informar para onde está indo, o que está transportando e assim por diante. E aí, sabe, desde que você não esteja indo para Israel ou trabalhando com os israelenses, vai conseguir passar sem problema. Agora, alguns desses navios que trabalham com os Estados Unidos, ao que parece, estão tentando provocar, ver até onde podem ir. E por isso o Irã está atacando esses navios. Então essa parte do estreito agora está completamente livre. Vamos ver. Aqui são 1h30, então lá deve ser por volta de 9h10 da noite. Mas você disse que esses navios estão sendo escoltados. Só para deixar claro. O que exatamente isso quer dizer? Eles não estão sendo escoltados por um navio americano, não. O que tem são algumas aeronaves sobrevoando. Cobertura aérea, né? Bom, não é cobertura aérea, porque a cobertura aérea não revidou. É verdade, sim. Então, se for realmente oferecer algum tipo de cobertura aérea para isso, provavelmente você vai querer helicópteros Apache lá, acompanhados de A-10. Mas, de novo, isso violaria o memorando de entendimento, porque não tem nada nesse acordo que diga que os Estados Unidos têm o direito de impedir o Irã de aplicar seus próprios protocolos. Nenhuma palavra sobre isso. O que o acordo diz é que os Estados Unidos não vão atacar o Irã e que o Irã não vai atacar os Estados Unidos. Só que nesse caso, os Estados Unidos atacarem esses navios, o Irã vai reagir. Eu acho que é bem revelador até agora, e vamos ver se continua assim, que a falta de uma resposta militar dos Estados Unidos a esses atos do Irã mostra que os Estados Unidos reconhecem que se lançarem qualquer tipo de ataque agora, isso vai desencadear uma baita tempestade. Agora, o interessante é que quando a gente olha para o norte, para o corredor iraniano, tem muita atividade por lá. Vamos ver.
Tem 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 embarcações. São petroleiros, o Tonigawa, outro petroleiro, Mount Tenjun. Esse está indo para Singapura, o outro está indo para Kinwa, no Japão. Deixa eu ver. Dream Diamond. Let's see. Dream Diamond. It's a vehicles carrier. That's interesting. I don't know if it... É um navio transportador de veículos. Interessante. Não sei se ele está descarregando ou embarcando. Tem o Sigu, que é um petroleiro de produtos químicos, está indo para Singapura. Tem também o Lotus Leader. Vamos lá, Lotus Leader. É outro navio de transporte de veículos, também indo para Singapura. Então o ponto é esse, toda essa movimentação agora no Golfo, para onde esses navios estão indo? Singapura, Ásia, Coreia do Sul, Sri Lanka. Aqui tem outro, o Nexor. É um navio de gás liquefeito. Ou seja, o fluxo de petróleo para a Ásia está voltando. Agora, só porque esses navios estão no estreito, ainda faltam uns 40 dias de viagem. Então não é como se esses países tivessem uma solução imediata bem na frente deles. Certo. Ótimos pontos, Larry. Bom, eu quero mostrar o que o Abbas Araghchi disse, porque isso está sendo interpretado, claro, como as redes sociais fazem, como uma mensagem sobre a fragilidade das negociações de Jolly Oven. Mas o que ele disse, por si só, não significa que elas não vão acontecer. Ele disse o seguinte: milhões de iranianos se reuniram em unidade para homenagear o nosso grande Ayatollah Khamenei e o seu legado. Nem eles, nem as nossas corajosas forças armadas, se abalam com ameaças. O parágrafo 13 do Memorando de Entendimento é claro. As negociações sobre um acordo final não vão começar se as ameaças continuarem. Honrem a sua assinatura. Agora, ele disse isso, e eu já vou achar os comentários. Mas o Donald Trump, nas últimas 24 horas, ameaçou o Irã, dizendo que o país voltaria à guerra e que toda a infraestrutura seria destruída, e acho que ele falou uma tarde, se um acordo não for alcançado. Então, o que você acha disso? Parece mesmo que as conversas estão em terreno frágil, só pelo memorando em si, porque o memorando, claro, é só a primeira fase, se eu tiver certo. Pois é, os paquistaneses... Olha, o Pepe e eu noticiamos ontem que o Paquistão acredita que conseguiu colocar as negociações do Memorando de Entendimento de volta nos trilhos, que essas conversas vão acontecer em Islamabad. O Irã disse que não vai para nenhum outro lugar agora. Eles vão para Islamabad porque é o único lugar onde sentem que estarão seguros, fora do alcance das equipes israelenses de assassinato, e basicamente para forçar os Estados Unidos a aceitar as exigências do Irã. Agora vamos ver quem serão os negociadores. Vai ser o J.D. Vance? Ele vai voltar? Ou vai só mandar o Witkoff e o Kushner, com licença? Enfim, ainda tem muita coisa para ser decidida nesse ponto. Mas sabe, as questões pendentes continuam. A primeira, o Líbano. Israel precisa sair do sul do Líbano. E até agora, os Estados Unidos têm feito um monte de manobras para tentar impedir isso. Além do Líbano, tem também a questão dos ativos congelados. O Paquistão informou que teria intermediado um acordo com o Catar e a Arábia Saudita para fornecer 6 bilhões de dólares cada um para o Irã. Mas até onde eu sei, isso ainda não aconteceu. Então essa questão continua em aberto. A suspensão total das sanções, não só sobre o petróleo, mas em todas as áreas, ainda não foi alcançada. E como o Ron disse, eles não vão falar absolutamente nada sobre armas nucleares até que essas outras questões sejam resolvidas. Resolva essas questões primeiro, aí sim a gente fala sobre o tema nuclear. Certo. Deixa eu mostrar aqui a que o Abbas Araghchi está respondendo, porque isso por si só já é uma violação do acordo. Essas ameaças constantes contra o Irã, especialmente no momento tão delicado, eu diria que não são uma boa ideia por parte do governo Trump. Ainda mais considerando que eles estão apostando tanto no aumento das atividades no Estreito de Hormuz. Pronto, aqui está. Olha, a gente vai vencer de um jeito ou de outro.
Ou a gente faz um acordo, ou a gente termina o trabalho, certo? E não vai ser difícil terminar o trabalho. Eu prefiro fazer um acordo, porque não quero afetar 91 milhões de pessoas. A gente pode derrubar as pontes deles em 1 hora. Podemos acabar com o fornecimento de energia, todas aquelas grandes usinas que eles construíram, grandes, bonitas, modernas, que custaram muito dinheiro. Eles não têm dinheiro agora. A gente não deu dinheiro para eles. Mas podemos destruir as usinas de eletricidade e de geração de energia. E eu diria que em uma parte de uma tarde, cada usina vai ter sido destruída. E eles sabem disso. Esses foram os comentários feitos. E isso veio depois que ele disse que não quer afetar os 91 milhões de iranianos, Larry. Assassinar o líder supremo, só isso já teria um impacto enorme, sem falar em todos os outros que morreram durante a guerra. Eu acho que isso afeta, sim, os 91 milhões de iranianos, e afeta especialmente a determinação deles e o que sentem em relação aos Estados Unidos neste momento, como o funeral deixou bem claro. Mas qual é a ação? Bom, apesar da propaganda ocidental dizendo que 80% da população era contra o Ayatollah, então faz as contas. 80% quer dizer, sei lá, uns 65 milhões. Ou, desculpa, 75 milhões. Então, 75 million. So, how many people are out there at the funeral? Well, 15 quantas pessoas estão lá no funeral? in Tehran. Olha, no mínimo uns 15 milhões em Teherã, mais uns 5 milhões pelo menos em Qom hoje, talvez até 10 milhões. Najaf, que fica no Iraque, não entra nessa conta, mas lá também vão ter milhões de pessoas. E depois, em Mashhad, na quinta-feira, milhões de novo, provavelmente mais uns 10 milhões no mínimo. Isso é muito mais do que parece. E o que isso mostra é que existe um apoio enorme, realmente enorme, à República Islâmica. Não é como o Ocidente tenta mentir para si mesmo, dizendo, ninguém apoia isso, ou então alegando que essas pessoas estão sendo obrigadas a comparecer. Claro, como se fosse isso. É o que eles sempre dizem. Sabe, eles estão escolhendo ir até lá, e a gente tem, felizmente, repórteres suficientes no local, além, claro, do professor Morandi. Mas também estão lá o Patrick Henningsen, o Max Blumenthal, o Jackson Hinkle. Então tem uma variedade de observadores dizendo, e o Suleiman Ahmed também está lá. Então várias pessoas com quem eu conversei, ou que eu conheço, estão lá como, digamos, vozes independentes. Isso é real. Eu sei que fico repetindo a mesma coisa, mas é importante insistir. Isso é algo sem precedentes na história da humanidade. Nunca tivemos nada dessa escala acontecendo antes. Não importa se foi a morte de um papa, a morte de John F. Kennedy, de Mahatma Gandhi, de Charles de Gaulle, escolha o evento que quiser. Você nunca viu nada igual. O enterro do Ayatollah Khomeini, lá em 1989, entrou para o livro dos recordes como o funeral com o maior número de pessoas. E agora esse recorde foi quebrado por esse evento, por essa série de acontecimentos. Então é importante que o Ocidente entenda que esse é um momento marcante na história do Irã. É algo comparável em impacto ao que aconteceu com os Estados Unidos em 7 de dezembro de 1941, como aquele ataque mudou a opinião pública americana, como mudou a forma de o país enxergar o mundo e se relacionar na época com o Japão e a Alemanha. Mesmo que esse ataque tenha acontecido em 28 de fevereiro, ele culminou nesse tipo de funeral, com esse nível de envolvimento. E, olha, para colocar em outra perspectiva, o fato de a Copa do Mundo estar acontecendo e, ainda assim, ter tanta gente nas ruas. Olha lá. Sim, não. É realmente impressionante. E eu vou mostrar só mais um vídeo para destacar exatamente a dinâmica que você está descrevendo. Aqui está o que acontece com o rosto do Donald Trump. O tipo de reação que ele recebe quando aparece uma faixa com a cara dele. Eu não sei ler Farsi, mas
Dá para imaginar que aquilo não deve dizer nada muito agradável sobre o Trump. Mas é isso aí. Essa é a cena. E sabe, isso mudou muito, Larry, porque não é só que todo iraniano dentro do Irã está firmemente na defesa do próprio país e contra qualquer coisa que os Estados Unidos e Israel joguem contra eles, certo? É também esse novo controle que o Irã tem sobre o Estreito de Hormuz, que, como alguns dizem, é praticamente uma arma nuclear por si só. Alguns afirmam que o Irã não está usando bem essa vantagem. Eu não sei bem o que você pensa sobre isso, Larry, porque há quem esteja preocupado com o poder de influência que o Irã tem. Quais são os seus comentários sobre isso? Bom, a influência do Irã em relação a quê? Os Estados Unidos, a guerra, capacidade de se defender dos ataques americanos. Bom, na verdade, vamos olhar para isso em termos de alavancagem inversa. O que os Estados Unidos podem fazer, ou se podem fazer alguma coisa, para forçar o Irã a aceitar as exigências americanas. E é aí que eu acho que os primeiros, digamos, 42 dias da guerra mostraram, e o que continua ficando claro agora, é a limitação do poder dos Estados Unidos, do poder militar americano. Os Estados Unidos não têm forças terrestres. Eu sei que meu bom amigo Alex Kreiner tem falado sobre a possibilidade de uma invasão por terra, mas o Alex, ele é um ótimo economista, só que, meu amigo, ele não entende muito bem de logística militar e do que é necessário para realizar uma operação terrestre. Isso não vai acontecer. Os Estados Unidos têm capacidade para montar uma força que, em teoria, poderia tentar uma invasão terrestre do Irã. Isso poderia ser um desembarque anfíbio no sul, ali perto de Chabahar, um salto de paraquedistas no interior, ou até uma invasão vinda do Iraque. É possível imaginar essas operações sendo planejadas, mas a que custo? O Irã não vai ficar parado, só observando as coisas acontecerem. Eles vão reagir, e reagir de um jeito que os Estados Unidos não conseguiriam sustentar por muito tempo uma operação de combate. Uma coisa é desembarcar tropas em Chabahar. Outra, bem diferente, é garantir toda a logística para fornecer água, comida, munição e combustível, tanto diesel quanto gasolina, para uma variedade de veículos. E isso leva a outra questão logística para as Forças Armadas dos Estados Unidos. Vai usar gasolina ou diesel? Eles tentam usar os dois, e isso complica toda a cadeia de suprimentos. Então, os Estados Unidos não conseguem fazer nada em termos de força terrestre. Também não conseguem fazer muita coisa com a Marinha. Ficam limitados ao poder aéreo, e o poder aéreo sozinho não é suficiente. Tem suas limitações. O que isso acabou revelando é que os Estados Unidos não têm como realmente pressionar o Irã. Vão ter que negociar. Vão precisar que o Irã aceite fazer as coisas de forma voluntária, e isso significa que os Estados Unidos vão ter que fazer algumas concessões. Larry, e sobre o que você mencionou, é importante, eu acho. Não sei se você viu esse relatório. Saiu uma matéria no Dropside News, dizendo que uma força-tarefa do Comando de Operações Especiais Conjuntas dos Estados Unidos teria passado mais de 3 meses no Oriente Médio, de prontidão para uma operação de recuperação do urânio altamente enriquecido do Irã, guardado em instalações subterrâneas. Isso, segundo o Highside, um veículo independente de segurança nacional, fundado por Sean D. Naylor. De acordo com o relatório, a operação envolveria o transporte do urânio recuperado para um laboratório em Hanford, no estado de Washington. E o planejamento teria contado, em parte, com informações de inteligência de Israel para identificar onde o urânio estava localizado. O relatório diz que alguns oficiais acreditam que a missão poderia custar a vida de todo o esquadrão, de 60 a 90 operadores. E no fim de junho, a operação já era vista como cada vez mais improvável. Um ex-contratado de defesa chegou a dizer que o envio das tropas tinha se tornado mais uma força de dissuasão para buscar uma solução diplomática do que uma opção militar prática.
embora a maior parte da força-tarefa ainda esteja na região do Golfo Pérsico, em operações militares especiais, autoridades disseram ao veículo que o pessoal está voltando aos poucos para os Estados Unidos. Então, basicamente, não vai acontecer. Esse parece ser o ponto central do relatório, mas confirma o que você está dizendo. Well, back in 20 years ago. Olha, sabe, faz uns 20 anos, quando os Estados Unidos estavam considerando invadir e atacar o Irã. Naquela época eu estava escrevendo os roteiros dos exercícios para essa força-tarefa. Ela ficava sob o comando do JSOC, o Comando Conjunto de Operações Especiais. E a gente montou um exercício que envolvia a Delta Force. Se eu me lembro bem, usamos um local em Nevada, ao norte e a leste de Las Vegas, bem afastado. O alvo era o que chamavam de alvo endurecido e profundamente enterrado, o HDBT. Então, criamos esse cenário, não era o atual, claro, em que a Delta Force tinha que entrar, romper a instalação subterrânea, invadir e apreender uma arma nuclear, ou talvez fosse urânio enriquecido, não lembro direito. Mas, de qualquer forma, pegar o material e sair de lá. Enriched uranium, but regardless, and then get out. What the exercise showed was O que o exercício mostrou foi que isso custaria muitas baixas, e não havia garantia de sucesso. Eu não acredito. Na verdade, acho que as circunstâncias ficaram mais difíceis, não mais fáceis desde então. Então, olha, não me surpreende ouvir isso. A gente fez o exercício e no final vem o que chamam de hot wash, ou seja, as lições aprendidas. É quando todo mundo senta e diz, tá, descobrimos que temos problemas para colocar as pessoas no alvo. Quando conseguimos chegar no alvo, temos dificuldade para controlar os disparos que vêm contra a gente. E depois, quando tentamos garantir o material e sair de lá com segurança, aparecem outros problemas. Então, era um problema em cima do outro. Então, olha só, agora nesses últimos 15 minutos que a gente tem, eu queria te mostrar uma coisa que eu acho bem interessante sobre o conflito na Ucrânia e que não tem sido muito comentada. É o seguinte, a gente tem aqui, isso é do Financial Times. Enquanto o Ocidente, e especialmente a grande mídia ocidental, fica completamente empolgada com o lado ucraniano, o Financial Times publicou o seguinte, que a ajuda de inteligência americana tem tido um papel nesses ataques com drones, ajudando Kiev a traçar as melhores rotas para os drones e a desviar das defesas aéreas. Foi isso que autoridades ucranianas disseram ao Financial Times. That's what Ukrainian officials told the Financial Times. Now this comes, Larry, as Donald Trump. Olha, Larry, isso acontece no momento em que Donald Trump tem se mostrado bem pouco entusiasmado com a atual cúpula da OTAN. Ele disse que só está lá por causa da Turquia e que está muito decepcionado com a aliança, além de praticamente não comentar o conflito em si. Então, o que você acha dessa diferença de postura? Isso parece ter marcado todo o período do governo Trump em relação a esse conflito. A inteligência americana tem ajudado a Ucrânia a realizar esses ataques pontuais, que sinceramente são bem ineficazes, se a gente considerar os mais de 600 ataques com drones, dos quais acho que 98 ou 99% foram derrubados. Mas e você, o que pensa sobre isso? Então, os ataques da outra noite. Deixa eu ver. Hoje é quarta. Então, na segunda noite, eles não interceptaram míssil nenhum. E qualquer dano que atingiu alvos civis veio de mísseis Patriot que erraram o alvo. O que a gente está vendo é que os Estados Unidos continuam agindo de forma meio esquizofrênica, sabe? Contraditória na sua política. De um lado, dizem querer conversar com os russos para chegar a um acordo pacífico. Do outro, testir o apoio de Zelensky e ofendem de apoio. To support Zelensky and provide intelligence and provide material support. É isso. Agora, Larry, os seus comentários sobre a cúpula da OTAN. 140 bilhões de dólares estariam na mesa, segundo Ursula von der Leyen, para apoiar a Ucrânia nesse momento que, como a revista Foreign Policy descreve,
é um período de crise de impulso, um momento bem peculiar para a Ucrânia. Sobre o que exatamente vai ser essa cúpula da OTAN, a gente vê o Donald Trump focando principalmente nas relações bilaterais com a Turquia neste momento. E tem também o polêmico acordo dos caças F-35, com a nada satisfeita. No. Well, yeah, I've said actually what's come out so far today. Não, quer Trump dizer, said, hey, na verdade, o que saiu até agora hoje foi que o Trump disse, olha, estou suspendendo todas aquelas sanções contra a Turquia. Ele chama de Turquia, não de Turquia. E ainda falou, podem comprar aquele S-400 da Rússia se quiserem. Aí o Erdogan ficou tipo, o quê? Como é que é? Ele não acreditava no que estava ouvindo. Mas para você entender, nas expressões idiomáticas americanas, chamar o F-35 de Turkey não é um elogio. Basicamente, quer dizer que é algo que deveria ser abatido e servido no dia de ação de graças. O F-35 é um Turkey. É um avião caro demais, com desempenho ruim, pouco confiável e caríssimo de manter. highly expensive to maintain aircraft, and even if the United States sells you one today, E mesmo que os Estados Unidos te vendam um hoje, não há garantia de que você vá receber um totalmente equipado, com o radar que deveria estar instalado no nariz da aeronave. Isso porque a China está retendo os ímãs e outros minerais de terras raras necessários para fabricar esse radar. Então, sabe, isso é basicamente uma farsa sem sentido. E por que o Erdogan e a força aérea dele achariam que é um ótimo negócio comprar um F-35, quando existem caças de quinta geração chineses e russos tão capazes quanto ou até mais, e com certeza muito mais econômicos do que qualquer coisa que os Estados Unidos estejam oferecendo para vender? Mas enfim, talvez ele queira fazer isso só porque irrita Israel. maybe just because it pisses off Israel, that's why he wants to do it. Pois é, aqui está o Trump falando sobre a OTAN. Foi isso que ele disse sobre o assunto enquanto estava sentado com o Erdogan durante a coletiva de imprensa. Presser. Are further troop drawdowns in Europe likely? And are you satisfied with the progress that NATO allies have Well, made? what do you see? I was very disappointed with NATO Turn around elimina espaço assim, né, Steph? in Turkey. O Pericles que eu... My friend happens to be a very strong leader, a very strong person. It's possible that I would have attended. So he would not have attended, Larry, if it wasn't held in Istanbul. The problem is, though, is that the Ukraine conflict. O conflito na Ucrânia continua no mesmo rumo, e não parece que vai haver um acordo negociado envolvendo os Estados Unidos tão cedo. Anytime soon. No, I mean, Peskov's made it clear there's not going to be a Não, o que eu quero dizer é o seguinte. O Peskov deixou bem claro que não vai haver um acordo negociado. Vai haver uma solução militar. A Rússia já se afastou dessa ideia. O Lavrov e outros deixaram claro que o que foi acertado em Anchorage já era. Isso morreu. Eles não vão voltar atrás, isso não está mais em discussão. Então eles deixaram claro que vão resolver isso pela via militar. E o Ocidente embarcou nessa, a gente até comentou antes, nessa tentativa desesperada de afirmar que a Ucrânia está derrotando a Rússia, que a Rússia está encurralada, que a economia russa está em colapso, que o exército está se revoltando contra o Putin, que o exército ucraniano está vencendo. É um delírio completo, uma fantasia absurda que eles continuam repetindo. E mesmo assim, muita gente no Ocidente acredita nisso. Tem várias pessoas aqui me dizendo que eu estou errado nas minhas análises sobre a Rússia. Mas não é isso. Eu não estou sendo pago pelo Putin, nem por ninguém para dizer o que eu digo. A gente só está olhando para a realidade no terreno. Bom, Larry, minha última pergunta para você, nesses últimos 5 minutos mais ou menos, seria para nos ajudar a entender o que as trajetórias atuais do que está acontecendo no Irã e na Rússia realmente indicam para o mundo. Porque, sabe, do jeito que eu vejo o comportamento do governo Trump agora, parece que, e eu digo isso com frequência, parece que os Estados Unidos estão fingindo que nada está acontecendo, mantendo o status quo até certo ponto, mas tendo que recuar de forma bem significativa, especialmente em relação ao Irã. Então, o que significa o fato de essa ser a realidade que estamos vendo agora?
E é uma realidade que, claro, eu acho que as manchetes desesperadas vindas da esfera da OTAN, da mídia ocidental tradicional, da mídia americana, e as ameaças constantes de Trump ao Irã, com muito pouco resultado concreto, acabam deixando bem evidente. Yeah, well, É bom, isso não começou só com o Irã. Quer dizer, vamos voltar para a Operação Guardião da Prosperidade no Mar Vermelho, lançada pelo Biden em dezembro de 2023, para garantir a liberdade de navegação contra os Houthis naquela região. Aquilo fracassou, e esse fracasso mostrou as limitações do poder militar dos Estados Unidos. A gente é supostamente o exército mais forte do mundo, como diz o Donald Trump. Mesmo assim, não conseguimos deter os Houthis, que estão longe de ser a segunda, a terceira, a quarta ou a quinta força militar mais poderosa do planeta. Eles são basicamente um grupo de guerreiros duros que não sabem a hora de parar. Então isso é uma lição que os Estados Unidos ainda não aprenderam. Essa lição ficou bem clara agora no Golfo Pérsico, na nossa guerra contra o Irã, onde a gente esbarrou nos limites do nosso próprio poder. Nós montamos nossas forças armadas com base em conceitos do século XX e elas não estão preparadas para o século XXI. Um desses conceitos antigos é o de reunir um grande número de tropas para sobrecarregar a força defensora. Só que isso era antes dos drones. E, para ser mais exato, dos drones FPV. Agora, de repente, qualquer concentração de tropas, mais de 3 ou 4 soldados, e até mesmo 3 ou 4, vira um alvo fácil na linha de frente. Então não dá mais para avançar com formações grandes de tropas, porque elas vão ser atingidas por drones. Então, aquela época em que você podia concentrar grandes quantidades de tropas, avançar e manobrar, isso ficou na história. Isso é coisa do século XX. Mas é assim que os Estados Unidos ainda estão preparados para lutar. Da mesma forma, a gente projeta o nosso poder por meio dos porta-aviões. E esses porta-aviões, olha, são enormes. Mas no fim das contas são alvos fáceis, por assim dizer, porque podem ser atingidos e destruídos por mísseis hipersônicos. Então é isso. Os Estados Unidos gastaram muito dinheiro. Temos um exército caríssimo, mas ele é totalmente, sabe? É como se você estivesse vestindo roupa de grife da Gucci e fosse mandado para trabalhar numa mina de carvão. Não é exatamente o equipamento certo para isso. Palavra final, Larry, em até 60 segundos para você. Você acha que os Estados Unidos vão reconstruir seus ativos na Ásia Ocidental? Não. Resposta curta, mas não. Esse investimento de 1,5 trilhão de dólares, Larry, não quer dizer que os Estados Unidos vão colocar tudo isso nas Forças Armadas. Quer dizer, nós dois estamos aqui nos Estados Unidos, a gente sabe como é lento todo esse processo de contratos e tudo mais, inclusive em termos de capacidade. Enfim, Larry, eu sei que você tem outro compromisso. Só quero lembrar ao pessoal que, na descrição do vídeo, estão os canais do YouTube Counter Currents, Transition Protocol e também o Sonar 21. É lá que vocês podem acompanhar o Larry e todo o trabalho que ele vem fazendo. Algum comentário final, Larry, antes de você ir? É isso aí, Dani. Sempre um prazer, cara. Certo. A gente se vê de novo em breve. Na sexta, com o Ray McGovern. Vai ser divertido. Eu volto, tá bom. Bye-bye. Certo. Tchau, tchau. Se cuidem. Tchau, tchau. Beleza, pessoal. Vou encerrar por aqui. Antes de sair, não esqueçam de clicar no botão de curtir. Isso ajuda a impulsionar o programa. Quero agradecer ao novo membro, Hazayat. E quero dizer, Farzan e Adin, vocês também podiam tentar usar uma camisa Aloha. Agora eu não sei se eu conseguiria, não é muito meu estilo. Nem sei onde se compra essas camisas, mas eu aprecio o espírito que elas representam, especialmente para o nosso amigo Larry Johnson. Então, dito isso, não esqueçam de curtir o vídeo. Se ainda não se inscreveram, se inscrevam no canal e confiram a descrição do vídeo para ver todo o trabalho do Larry
e também as formas de apoiar o nosso projeto, no Patreon, no Substack e em várias outras opções. Patreon, Substack, and there are many more options. That's how you continue to support independent media. É assim que você continua apoiando a mídia independente, com ou sem o YouTube, para quem faz esse tipo de trabalho. Amanhã eu volto ao vivo com o nosso amigo Kajot No, o grande analista geopolítico que vai estar de volta para analisar não só os acontecimentos do último dia, mas também o que eles significam dentro do cenário mais amplo da geopolítica. E claro, a gente vai olhar com bastante atenção para a Ásia, especialmente em relação aos testes recentes de mísseis balísticos da China. Sem mais delongas, pessoal, é isso por hoje? Clica no botão de curtir, como eu disse antes, e a gente se vê amanhã, no mesmo horário, 1 da tarde. That will be the same time, 1 p.m.